Boa noite, pessoal. Então aqui é o professor Nilmar, então preparado para mais uma videoaula aqui, né? Preparado com o material que foi postado ontem aí nos meios digitais, tanto da Escola Major quanto da Escola Manuel. Tá? O pessoal ainda que vai receber essa atividade, né, física vai receber amanhã, mas se não conseguiu acessar o material pela internet, provavelmente também não vai conseguir assistir ao videozinho aqui que eu vou passar aí para vocês, tá? Então, hoje nós temos alguns assuntos importantes aí das atividades que eu postei, tá? Então, vamos começar de novo pelo sétimo ano. Próxima semana eu vou inverter essa ordem, tá? Mas vamos lá, para vocês assistirem o vídeo até o final. Então, o sétimo ano, eu coloquei um textinho ali sobre as atividades econômicas, né, que produziram espaços geográficos no Brasil a partir da economia colonial. Então nós temos primeiramente o açúcar, né? Então, claro, primeiro produto aí cultivado pelos portugueses, né? Produziu muitos espaços geográficos no primeiro momento lá na região Nordeste, né? Região Nordeste do Brasil, que é conhecida como pelos historiadores como o passado do Brasil, né? Foi a região que teve um crescimento muito grande através dessa produção da cana-de-açúcar. Depois, junto também com o açúcar, o tabaco, né? Que é o fumo, para quem não sabe, que era cultivado também nessas áreas, levado, né, para a Europa e também era levado para a África, era utilizado como moeda de troca, né, na captura de escravos, né, para quando capturavam negociantes, né, de escravos, acabavam fazendo essa troca com o tabaco. A criação de gado, tá? A criação de gado, principalmente aqui na região sul, né? O nosso estado tem uma tradição muito grande na produção, na criação de gado, tanto de leite quanto de corte. Então, nesse período foi uma atividade que produziu muitos espaços geográficos. Aí no texto tem as cidades que cresceram através dessa atividade econômica. A mineração, tá? Que ela aconteceu também no Brasil, na região aí de Minas Gerais, principalmente, foi se alastrando para outros estados, né, através a busca pelo ouro, por pedras preciosas, que era o primeiro objetivo dos portugueses, mas eles demoraram um pouco para encontrar essas riquezas. Então, depois, já no século XIX, né, é que os portugueses conseguiram encontrar essas riquezas e isso acabou produzindo espaços geográficos no Brasil também. O café, tá? Importante lembrar que açúcar, tabaco, o café, né, a área da mineração, eles substituíram a Mata Atlântica. Então, isso aí é o que está lá no texto explicando. Então, o espaço, né, a Mata Atlântica hoje tem menos de 10% do que existia, e muito isso foi por meio, né, da plantação da cana-de-açúcar, do café, e hoje a urbanização que tem eliminado o restante de Mata Atlântica que ficou, então menos de 10% da Mata Atlântica que existia. Muito bem. E aí depois o café, que foi um produto, né, muito famoso no mundo inteiro, o Brasil também produziu bastante, ainda produz hoje. A borracha, né, que é o látex, que foi um produto que estimulou a produção de espaços geográficos na região norte, lá na floresta amazônica. E o último textinho lá, né, pequenininho, sobre, que eu já até comentei na semana passada. Então, o motor da produção de espaços geográficos é a atividade econômica. Nessa segundo tópico aí, fechando então, sétimo ano, tem as atividades para fazer. População, crescimento da população brasileira, tá? Então, o texto aí dos oitavos anos e das turmas de aceleração foi um recorte histórico sobre o crescimento da população brasileira, né? Que aconteceu muito grande, né? Um crescimento muito grande, num curto espaço de tempo. E isso, claro, que traz alguns problemas de desenvolvimento, muito mais se não tem planejamento, né? Então, quando há um grande crescimento populacional, é necessário que se tenha um planejamento para que as pessoas consigam ter acesso aos serviços mais importantes, né? Aos serviços
essenciais, né? Aqueles serviços necessários à nossa sobrevivência. Então essa é a parte, até que era um tópico um pouco mais curtinho, né? Então da população absoluta, um texto mais curto, e tem a atividade que eu pedi para vocês, que é a atividade de pesquisar, tá? Pesquisar aí os números populacionais do Brasil agora, os números atuais, tá? O último tópico eu deixei um pouquinho mais de tempo, eu estou controlando aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Para os nonos anos, tá? Então eu postei aí um texto que fala sobre os grandes conglomerados empresariais transnacionais. Então tem o conceito de fábrica global. Hoje a cadeia produtiva ela não obedece mais nenhum limite de uma cidade, né? Muito menos de um país e muito menos de um continente. Então hoje nós temos a fragmentação da produção. Essas empresas elas interferem muito na política e infelizmente nós temos grandes influências que nem sempre atendem às necessidades da maior parte da população, né? Quando a gente fala, é importante, eu vou frisar isso aqui, quando eu falo, as pessoas falam de grandes empresas, grandes conglomerados empresariais, pessoal, não é o dono da padaria que tem 2, 3 funcionários ali, o mercadinho, farmácia, tá? Quando a gente fala de grande empresa, de transnacional, nós estamos falando de empresas com no mínimo, né, 100 funcionários para cima. Então esses empresários, muitas vezes, eles vão atuar dentro do poder público para barganhar isenção de impostos, né? Outras vantagens também. Então, quando nós vamos falar de empresas, de grandes empresários, pessoal, vamos lembrar, grandes empresários. Nós temos hoje no Brasil uma dificuldade de identificar. Então, às vezes, o cara fala de grande empresário, o cara dono da padaria da esquina, ele acha que está falando dele, mas não é. Meu amigo. Então, muito cuidado quando vem uma política, vamos ajudar os empresários. Cara, se vocês não fizerem empréstimo do BNDES, se vocês não têm no mínimo 100 funcionários, não é de vocês que os caras estão falando, né? E outra coisa que é importante, o empresário, o pequeno empresário, ele está mais perto do assalariado, do proletário, do que do dono da van. Ele está mais perto da classe trabalhadora do que do dono da indústria, do que o presidente da multinacional. Então vamos tentar entender essa diferença. Então as políticas que elas são propostas para a população, elas devem ter como objetivo atingir o maior número de pessoas. E infelizmente, algumas vezes elas são direcionadas para minoria da população. E às vezes, esse pequeno empresário que não consegue se identificar como um trabalhador acaba se perdendo no meio dessa situação aí, tá? Então, essas grandes empresas, elas influenciam com a desculpa de dar empregos, de proporcionar, elas acabam modificando a legislação, elas acabam por um outro lado trazendo alguns prejuízos para a grande maioria das pessoas. Então é necessário ter uma reflexão sobre isso, né? Pensar se realmente às vezes vale a pena. Então, se nós observarmos essa situação com um pouquinho de cuidado, a gente vai ver que nós estamos muito próximos, né? O grande empresário, a grande indústria, ela está bem distante da nossa realidade. A maior parte das pessoas, independente se é um empreendedor, se tem uma padaria, é um trabalhador. Se ele emprega 2, 3, 4 funcionários, ele é um empreendedor. Então ele tem que se adequar às normas da economia local. E eu tenho certeza que muitas vezes ele tem muitas dificuldades de acesso a crédito, ele tem muitos problemas, só que ele precisa lutar pelas melhorias para ele, mas não achar que as políticas para os grandes empresariados vão atingir
as suas necessidades, porque não é isso que vai acontecer, tá? Outra coisa do texto que eu gostaria, já está estourando meu tempo, tá? Chamar a atenção aqui é a questão da produtividade. Hoje, a nova modalidade do mercado de trabalho está muito mais ligado com a produtividade, com a carga horária. E hoje, com a pandemia, a gente está vendo isso, né? O home office, eu estou aqui, estou trabalhando em casa. Não estou batendo ponto lá na escola, mas eu estou aqui produzindo. Então, hoje, algumas empresas tiveram que fazer isso em virtude das normas de confinamento, né, de isolamento social, mas é uma tendência, né? É uma tendência as empresas optarem por produtividade do que cumprir carga horária. Às vezes um trabalhador ele pode ser mais produtivo se ele tiver uma carga horária um pouco mais flexível. E aí o texto fala sobre essa questão do trabalho flexível, tá, pessoal? Eu espero que eu tenha sido um pouco que esse vídeo tenha sido útil para vocês. No outro vídeo eu vi, não teve nenhuma pergunta e foram poucas visualizações, mas eu vou continuar fazendo, tá, pessoal? Forte abraço, semana que vem tem mais, talvez algumas novidades aí nas atividades que nós vamos postar para vocês. Abração, bons estudos e até a próxima. Aqui é o professor Nilmar de Geografia. Forte abraço a todos, até mais.